Mas eu queria também falar um pouquinho nesse bloco sobre os benefícios do cacau. Hoje é o dia do cacau e a gente está recebendo aqui a nutricionista Analice. Muito obrigada, viu, Analice, pela gentileza da presença. Sem dúvida, sempre muito bem-vinda, né? Adoro. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os benefícios do cacau e hoje a gente encontra com muito mais facilidade essas variações, por exemplo, né, os bombons ou as barrinhas de chocolate, 50% cacau, 70% cacau, né, chega até 85% cacau. E a gente vai entender melhor nessa porcentagem e o que o cacau pode fazer pelo nosso organismo. É uma delícia. É uma delícia. Eu confesso que eu sou chocolatra, assumidíssima. Do branco, né? A doutora Biru, eu tento me controlar, mas assim, eu tenho uma quedinha especial pelo chocolate branco, apesar de saber que o chocolate branco praticamente não tem cacau, é só gordura. Exatamente. Mas eu adoro e aí eu tento, né, não exagerar na quantidade. Em casa, por exemplo, meu marido, ele é apaixonado pelo chocolate amargo. Essas variações de 70%, 80% cacau. Que é o mais saudável, né, doutora? Sim, é o mais saudável e que contém todos os ativos antioxidantes que a gente precisa. Porque é muito importante a gente reforçar que o chocolate em si, quando falar as propriedades do chocolate, não é do chocolate que a gente está falando, a gente está falando do cacau. Exatamente. E esse cacau é que vai ter as substâncias antioxidantes, flavonoides, catequinas, todos os ativos que combatem radicais livres, pressão, né? E aí tem esses benefícios. Quando se fala de chocolate, então é o cacau. Por isso que quanto maior a porcentagem de cacau no chocolate, mais benéfico ele vai ser. E quanto mais amargo o chocolate, mais quantidade de antioxidantes ele tem. Antigamente a gente ouvia muito falar, né? Tinha o chocolate branco, aí ali a gente tinha intermediário ao leite e na outra ponta o chocolate amargo. E aí quanto mais escuro, mais benéfico. E hoje a gente tem nesse grupo, nessa né, escalinha, do chocolate, né? Nessa escala do chocolate amargo, todas essas variações. Sim. Muitas pessoas não conseguem se acostumar, o paladar mesmo, com esse muito amargo. Por exemplo, 85% cacau. Até 100, né? A gente tem o pó do cacau, que é 100% natural do cacau. E eu falo que tudo é um hábito, né? Uma consciência aí do paladar. Essa mudança das papilas gustativas, elas demoram em média 6 meses. Então, é você degustando de várias formas ou colocando frutas no meio desse cacau, experimentando não só o cacau em barra, mas o cacau em receitas, né? A gente tem desde sucos, que vai o cacau, até as culinárias tradicionais de bolos, né? Muffins, usando o cacau. Então, a gente tem que ter um leque de opções aí na variedade das receitas para poder fazer essa introdução desse alimento, porque é uma introdução, né, de alimentos do cacau. E aí sim, podendo adaptar o paladar. Né? Eu não acredito que exista alguém que fale, nossa, não consigo me adaptar. É uma questão de um jeitinho, né? É hábito. É treinar o paladar e aos pouquinhos inserindo aí. Tanto é que a gente tem hoje a indústria alimentícia trabalhando muito fortemente desde cacaus, né? Com frutas, com pimentas, né? Tentando fazer uma variedade grande aí para ter esse hábito que é tão benéfico, né? Para a saúde. E aí o custo dele acaba sendo um pouco maior, mas justamente por causa desse benefício que ele oferece. Hoje o que eu tenho de conhecimento das indústrias é que não só o cacau, que na verdade a matéria-prima não seria tão cara, mas a tecnologia que se trabalha, e aí trabalha também sem açúcar, sem lactose, né? Então tem toda uma tecnologia envolvida que acaba encarecendo um pouquinho mais. Mas eu falo que é o custo-benefício. A gente tem muito benefício com a introdução do cacau, principalmente para aqueles chocolatras, sabe? Aquela pessoa que é muito dependente do cacau, que a gente sabe que na parte de substância ela é dependente de triptofano, que é uma substância muito importante para a liberação de serotonina e dopamina. Então dá aquela sensação de bem-estar que o cacau faz, né? Ele combate depressão. Né? Então ele é muito importante. Por isso que acaba falando que às vezes ele é um pouquinho mais caro, esses chocolates, né? Tem nacionais já, a gente tem bastante. Tem marcas já, né? Marcas nacionais. Que bom, né? Muito. O Brasil está muito rico aí. Quanto mais opção, a tendência é isso baratear cada vez mais. Quanto mais o consumo nessa área, melhor o custo, né? A Analice comentou muito sobre alguns benefícios já no início da nossa entrevista. Eu queria reforçar eles para vocês. Nós separamos então em algumas telas, pontuando cada um deles e que essa entrevista
essas informações te motivem, né? Te incentivem a consumir aí, principalmente os chocolatras assumidos que Sim. estão aí nos acompanhando. Então, os benefícios do cacau: antioxidante, anti-inflamatório, antidepressivo, né? Nós acabamos de comentar, diminui o colesterol ruim, controla a pressão arterial. Esse antioxidante, hoje é muito comum, né? Nós ouvimos aí que alguns alimentos são antioxidantes. Na prática, o que eles fazem pelo nosso corpo e pelo nosso organismo? Tá, os antioxidantes, os flavonoides, catequinas, que tem dentro do cacau, que é muito parecido, inclusive, com o chá verde e com o vinho, né? São substâncias que combatem o envelhecimento das células. Tá? Então, tudo que a gente praticamente faz dia a dia, a gente libera radical livre, né? É uma oxigenação natural do nosso organismo, do dia a dia. Então, esses antioxidantes combatem essas reações orgânicas que a gente fala aqui, combate envelhecimento, desnaturação de células, enfim. O antioxidante é extremamente importante dia a dia. A gente tem aqui algumas participações de telespectadores, daqui a pouquinho a gente vai abrir espaço, né, para esclarecer as dúvidas. E a gente queria seguir, então, pontuando outros benefícios. Olhem só. A questão da melhora, né, do sistema cognitivo, anti-envelhecimento, protege as células intestinais. Olha que interessante, esse benefício eu não conhecia. Pois é, ele tem bastante fibra, o cacau. Em 2 colheres de sopa, a gente tem mais ou menos 5 gramas de fibra. Né? Então, para um uso diário aí, como coadjuvante, né, no dia a dia, para inserir as fibras dentro da dieta, é muito importante. E tem as catequinas também, que são ações antioxidantes na função intestinal. Então, né, é propriedade específica mesmo, né, no intestino. Legal. O ideal é a gente consumir quanto por dia? De fibras ou de cacau? Os dois. Tá, de fibras mais ou menos 25 a 30 gramas, então ele tem aí quase 1/4, né, das quantidades. Do cacau, a gente não tem não consegue mensurar. A gente sabe que tem 46 gramas de antioxidantes a cada 2 colheres. Então, vamos pensar, né? Mais ou menos 100 miligramas de antioxidantes por dia seria uma quantidade boa. Então, a gente está falando de 4 colheres de sopa de cacau. Se a pessoa conseguir colocar, né, polvilhar isso ao longo das receitas, tranquilamente dá para a gente usar num leite de manhã, num muffin à tarde, distribuir né? Durante o dia, ao longo mas 4 do dia. colheres de sopa do cacau em pó 4 colheres daria mais ou menos 100 miligramas de antioxidantes, que é uma recomendação bacana. Ou, de repente, 2 colheres, Ou e aí quem 2. gosta, né, das barrinhas, a gente tem essas versões. E assim, a gente não pode concentrar o uso dos antioxidantes somente no cacau, né? Então, de repente, colocar um chá verde, colocar outros alimentos ao longo do dia que também são antioxidantes, né? Perfeito. Diretora, você passou alguma coisa agora há pouco? Eu estava... Boa. A diretora questionou a porcentagem mínima para considerar, por exemplo, a barrinha de chocolate com uma quantidade legal de cacau. Porque a gente tem, né, o meio amargo, 40% cacau, 50%, 60%, 70% cacau. A partir de quantos % é legal a gente priorizar? Eu sempre falo que, assim, aquela pessoa que não consome nenhum tipo de antioxidante, que ela precisa ter e ela quer pegar só do cacau. Então, vamos consumir um chocolate acima de 70%, 75% cacau. Tá? Agora, se ela faz o uso de outros alimentos antioxidantes, ela pode começar com 50% cacau, que já vai fazer um grande benefício para ela. Tá? Você viu que eu estou aqui bem atenta, né? Eu estou extremamente concentrada, eu quero saber tudo do cacau. Eu, aos poucos, estou tentando, né, consumir mais, até sendo motivada pelo próprio marido, ele adora. Mas eu tenho realmente esse vício mesmo de paladar, né? É o vício de paladar. É o vício de paladar. Por exemplo, com a questão do chocolate branco, eu adoro, desde criança eu adoro. Agora, claro, com essa consciência, né, alimentar. Então, agora é muito mais fácil. É interessante, quando a gente é mais nova, tudo é mais difícil, né, doutora? A gente não segue algumas orientações. Aí a gente vai amadurecendo, a gente vai vendo que realmente são escolhas inteligentes pensando na nossa saúde. Mas eu estou tentando fazer aos poucos, até porque radicalmente eu sei que o meu perfil eu não consigo. Mas aí, tendo consciência disso, eu estou aos poucos tentando, né? Pelo menos agora equilibrar, dividir um pouco mais. Né? Tati, isso chama ressignificação.
tá? Você tem que ressignificar esse sentido até cultural do teu paladar quanto ao chocolate branco, né? Porque vem desde a infância, né? Isso, doutora? a gente tem E não uma só memória muitas sensorial. pessoas em casa Todo sentem mundo é dificuldade, assim. às vezes, de fazer, né? Às vezes essas restrições. Não, Esse a partir de hoje você não corte. pode mais comer determinado alimento, determinada substância. É muito difícil. É difícil, não é fácil. Não, e essa memória cultural, essa sensação de bem-estar, né? E tudo que envolve, a gente está com a Páscoa aí, então, assim, todas essas questões culturais que envolvem o chocolate. Então, vai muito além do aroma e do sabor. São muitos né? apelos. São né? muitos, né? Apegos, né? Apegos e apelos. Então, você tem que ressignificar. E essa consciência que você falou, é consciência alimentar. Sim. O quanto aquele alimento pode trazer de benefício para mim e o quanto vale a pena, às vezes, eu escapar um pouquinho. Então, um chocolate branco, o que eu posso colocar para ajudar a melhorar a qualidade, né? Sem perder essa cultura. Por isso, eu, como nutricionista, eu não gosto de radicalismo, né? Mas a gente trabalha muito a consciência do paciente, né? Sem drama. Vamos fazer a coisa devagar. Né? Significativamente a quantidade já é um ganho tremendo, né? Por exemplo, aquela pessoa que está habituada a comer determinado alimento e sabendo, né? Aprendendo, amadurecendo. Né? E tendo, Tati, mas esse alimento não é muito bacana. Então a gente vai diminuindo. Quem sabe, né? A gente consegue cortar ou comer esporadicamente. Quando, nossa, hoje eu estou com vontade daquele chocolate branco. Mas eu acho que as nossas entrevistas valem muito por isso. Sim. Né, Analice? A gente abordando, conhecendo, sabendo sobre os benefícios, como de fato essas substâncias vão atuar no nosso organismo, tudo isso ajuda a gente nesse processo, né? Na hora das nossas escolhas, da gente fazer essa troca sem tanto sofrimento, angústia, né? Tem que ser algo de fato tranquilo. Você sabe que muitas vezes a gente vê o paciente fazendo muito errado, assim, às vezes ele se priva, né? Fica uma semana, um mês, enfim. E aí, quando ele vai consumir o alimento, ele vai na pior qualidade ou na pior matéria-prima, né? Então, o que eu sempre falo? Eu falo assim, olha, é melhor você sempre se dar o direito de consumir um pedacinho e a médio e longo prazo com isso, você vai construindo uma consciência, escolhendo melhor os alimentos, né? Do que radicalismo. Radicalismo sempre, nunca vai dar certo, né? A gente sempre vai estar dando tiro no próprio pé, que eu falo. Né? Então, eu tenho que ir devagarinho, fazendo essas escolhas mais saudáveis. E se, de repente, quiser se privar, mas quando for consumir, escolhe consumir o melhor. Então, hoje a gente já tem alimentos, né, na indústria alimentícia que são livres de gorduras, chocolates livres de gordura saturada, né? Chocolates enriquecidos com fibras, enriquecidos com mais antioxidantes, com frutas. Nossa, tem uma variedade tão grande. E aí esse cacau, que é um pouco mais amargo, que tem os ativos antioxidantes, não se torna tão ruim, né? Perfeito. Daqui a pouquinho eu volto, tá, Analice, pra gente falar mais sobre aí os benefícios do cacau.